Olá, aqui estamos novamente através do seu equipamento eletrônico, no nosso 13º encontro neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz. Com mais uma aula sobre a justiça divina, através desta obra extraordinária que é o céu e o inferno. Nas aulas anteriores, fizemos uma viagem pela introdução e pelos capítulos 1º e 2º do livro Céu e Inferno, uma das 5 obras básicas do Espiritismo. No capítulo 1º, abordamos o tema, o porvir e o nada, demonstrando a sobrevivência do espírito ao fenômeno da morte biológica. O túmulo passa a ser apenas um portal de passagem e não mais um fim do nada. Já no capítulo 2º, com o tema Temor da Morte, mergulhamos na história da cultura humana em busca dos motivos, das causas do temor, do terror pela morte, que acompanham todos os povos e raças ao longo dos milênios da história. Completamos explicando o porquê que os espíritas não temem a morte. Embora ainda por ignorância, encontramos no meio espírita quem não goste nem de tocar neste assunto. Situação esta, ranço da falta de estudo e da autorreflexão. Allan Kardec demonstrou e provou que estamos todos os seres, encarnados e desencarnados, regidos por uma lei que os indianos chamam de karma e que em espiritismo chamamos de lei de causa e efeito, muito bem explicada em todas as obras do mestre de Lyon. Quando falamos em leis, estamos falando de fatos, F-A-T-O-S. Independente de vermos ou não, de conhecermos ou não, de acreditarmos ou não, elas existem, estão por todas as partes e nos regem e influenciam constantemente. Podemos citar as leis da gravidade, do magnetismo, da eletricidade e etc. Creia ou não, conheça ou não, quem foge a elas? Agem sobre a nossa vida. Se estamos falando de lei, vamos fundamentar com mais recursos para o nosso raciocínio. Convida-nos o benfeitor Emmanuel Espírito, pela mediunidade do Cândido Francisco Xavier, no livro intitulado Justiça Divina, numa mensagem diante da lei, psicografada na reunião pública do dia 15 de maio de 61, onde ele vai comentar a primeira parte, capítulo 3, item 6, do céu e inferno. Palavras do benfeitor espiritual. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade. E depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que destes, granjearás o que vens dando, conheces o que aprendestes, saberás o que estudas, encontrastes o que buscavas, acharás o que procuras, alcançarás o que almejas. Eis hoje o que fizestes contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Temos assim na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e de realizar. O governo do universo é a justiça, que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete realizar ainda hoje tudo o que pode ser feito. O Criador
concede às criaturas no espaço e no tempo as experiências que desejem para que se ajustem por fim às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de cada um de nós. Aconselhamos você a adquirir um exemplar desta obra Justiça Divina e ter em mãos para melhor acompanhar nossas aulas, com um exemplar do livro Céu e o Inferno. Uma caneta esferográfica vermelha, uma caneta grifa-texto amarelo, para ir grifando, acompanhando com uma e outra os trechos de maior relevância para seus estudos e aprendizados. Voltemos ao livro Céu e Inferno, capítulo 3, onde estamos desenvolvendo nossa aula em torno do tema O Céu. No item 7, Allan Kardec nos convida a ler. O progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento, com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, feliz ou desgraçada. Conforme essa frase do Cristo, muito conhecida, a cada um segundo as suas obras. Todo espírito que se atrasa não pode queixar-se senão de si mesmo. Assim como o que se adianta tem o mérito exclusivo do seu esforço, dando por isso maior apreço à felicidade conquistada. A suprema felicidade só é compartilhada pelos espíritos perfeitos ou por outra, pelos puros espíritos que não a conseguem senão depois de haverem progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos, mas o que o espírito não consegue em dado tempo, alcança em outro, de modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Eis porque se veem muitas vezes homens inteligentes e destituídos, e instruídos, e pouco adiantados moralmente e vice-versa. Ora e serve. Ora e serve é outra mensagem que Emmanuel nos oferece na reunião pública do dia 16 de junho de 61, onde ele vai estar comentando este item que acabamos de abordar, o item 7, capítulo 3, primeira parte. Ora e serve. Diz-nos o benfeitor espiritual. Afirmas que o progresso, exprimindo felicidade e aprimoramento, é o porto a que te destinas no mar da experiência terrestre. Mas se cultivas em sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece, como sendo a embarcação e a sua bússola do caminho. Rochedos de incompreensão, escondem-se traiçoeiros sob a crista das ondas, ameaçando-te a rota. No entanto, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta, monstros do precipício surgem à tona, inclinando-nos à perturbação e ao socorro. Contudo, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-te o refúgio. Entretanto, ora e serve. A prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos, que te suavizam as agruras da marcha, desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, ora e serve. A prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece é o silêncio que inspira. O trabalho é a atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da Terra também passou pelo oceano de suor e de lágrimas,
orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe espontaneamente os júbilos da chegada pelo escaler em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece que pôde compreender e desculpar os próprios algozes, e tão devotamente se consagrou ao trabalho que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos vacilantes, como a repetir-lhes em regozijo e vitória: tende bom ânimo, eu estou aqui. Assim, vamos no livro Céu e Inferno consultar o item número 8. Kardec explica: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória de trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a perda de toque das boas ou más qualidades, a bondade e a maldade, a doçura e a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé e a hipocrisia. Em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações com os seus semelhantes. Para o homem que vivesse insulado, não haveria vícios nem virtudes, preservando-se do mal pelo insulamento. O bem a si mesmo se anularia. No item número 9, ele nos comenta: uma só existência corporal é evidentemente insuficiente para que o espírito possa adquirir tudo o que lhe falta de bem e desfazer-se de tudo o que possui de mal. O selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, poderia atingir o nível moral do intelectual do europeu mais avançado? Isto é materialmente impossível. Deve ele, então, ficar eternamente na ignorância e na barbárie, privado dos prazeres que apenas o desenvolvimento das faculdades pode proporcionar? O simples bom senso recusa essa suposição, como seria, ao mesmo tempo, a negação da justiça e da bondade de Deus, e a negação da lei progressiva da natureza. Eis porque Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao espírito do homem tantas existências em quantas forem necessárias para chegar ao objetivo, que é a perfeição. Em cada nova existência, o espírito traz o que adquiriu nas vidas antecedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e em moralidade. Do que ele adquiriu, nada é perdido. Tudo lhe é proveitoso. Todo progresso realizado, todo conhecimento alcançado, mesmo na última hora da existência, é outro tanto de ganho para o futuro. Tantas novas provas poupadas, tantos elementos para o acréscimo da felicidade futura. O espírito que entrevê sua morte próxima não dirá que é inútil trabalhar para sua instrução pelo pouco tempo que lhe resta viver, compreendendo a solidariedade do presente e do futuro pela lei do progresso. Ele pensará o contrário. Aproveitemos os últimos momentos para alcançar o mais possível, porque o que está feito, está feito. Cada existência é assim um passo adiante na estrada do progresso, a menos que por sua preguiça, sua indiferença ou sua obstinação do mal, ele não aproveite. Neste caso terá que recomeçar. Portanto, dele depende aumentar ou diminuir o número de suas encarnações, sempre mais ou menos penosas e trabalhosas de acordo com o seu proceder. Passo a passo, piano piano se valontano, passo a passo, avançando em nossos encontros periódicos sobre esta obra O Céu e o Inferno, com estes programas com duração de cerca de 15 minutos cada, objetivamos melhor compartilhar conhecimentos que possam ampliar as nossas possibilidades de raciocinar, de entender toda essa história de céu e inferno que nos acompanha ao longo destas muitas encarnações. Assim, a doutrina espírita passa a ser para todos nós esta oportunidade abençoada de, estudando aprender,
raciocinando, construindo e fortalecendo uma fé raciocinada. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que e para que estou aqui? Por que e para que encontro desafios? André Luiz, no livro Agenda Cristã, ensina: o rio só atinge o oceano porque aprende a contornar os obstáculos ao longo da caminhada. Agradecemos a sua companhia, a sua audiência. Ajude-nos a divulgar esse programa em seus contatos, em suas redes sociais. Um grande abraço a tudo, um grande abraço a você, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Saúde e paz para todos.